Bom, então, esse vídeo aqui é uma continuidade, na verdade, né, que trata sobre as transformações teóricas e históricas do Estado, particularmente no caso aqui do século XX, tá? Embora eu vou falar aqui também um pouquinho desses primeiros 20 anos do século XXI, né? Mas no vídeo anterior a gente tratou sobre a consolidação da concepção de Estado moderno desde o século XVI, XVII, XVIII e XIX, né? E aqui, então, vamos dar uma olhada no século XX, que foi um século marcante, como diria o longo século XX, né? Que aconteceu muita coisa. Bom, do ponto de vista do Estado, é o welfare state, o keynesianismo e o neoliberalismo, né? Além do comunismo também, né? Que teve nesse período. Bom, então, vamos começar aqui com o welfare state, né? Esse guarda-chuvinha aqui para todos. Origens históricas e tudo, né? O que é o welfare state, a tipologia, etc. Tá? Bom, o início do século XX é o início em que o liberalismo se consolida no Ocidente, né? E em 1917 tem a Revolução Russa, que também é relevante. É a Revolução Comunista, né? E ao mesmo tempo, né, em que o capitalismo ele cresce e prospera, há também crises, né? Então, esse início aqui do século XX é de crescimento e crise, crescimento e crise, crescimento e crise, que é algo que marca, de fato, o capitalismo, né? Boom e recessão. Boom e recessão, né? Do ponto de vista político, há uma consolidação também progressiva da democracia, né? Do direito ao voto, do direito da liberdade de expressão, com idas e vindas, mas existe. E no caso da Europa, né, os sindicatos, né, crescem, né, a organização sindical e dos trabalhadores. No século XIX, século passado, né, anterior, né, a estes tratamos, houve um crescimento ali do capitalismo bom, as condições de trabalho eram péssimas, né? Meados da década de 40 do século XIX, as pessoas trabalhavam 12, 14 ou até 16 horas por dia, 7 dias por semana, sem direito a férias, sem direito a 13º, sem direito a FGTS, sem direito à aposentadoria, e com um salário baixo que mal dava para alimentação familiar, tá? Bom, isso faz com que haja um crescimento do sindicalismo, da organização dos trabalhadores. Que no século XX, esses sindicatos organizados constituem partidos e passam a compor o parlamento e passam a definir os rumos da política e do estado da sociedade, tá? Então, isso acontece aqui no início do século XX, tá? Além disso, a Revolução Russa, como eu falei, que acaba também influenciando aqui os rumos do welfare state, né? Aqui esse gráfico mostra o crescimento do Labour Party, né, no Reino Unido, né, o partido vermelhinho ali, né, que cresce, tá certo? Aqui, né, cresce, tá? Nesse período ali do início do final do século XIX e início do século XX. E isso acontece também em outros países, né? Bom, aí vem a crise de 29, que eu não vou detalhar aqui, é lógico, né? Que é outro tema, né? Mas teve a crise de 29, que foi uma crise grande nos Estados Unidos e que se alastra mundo afora, né? Crescimento do desemprego de forma abrupta, no Brasil também foi bastante atingido, né? Tudo, a gente sabe. Nesse momento aqui, cabe destacar a União Soviética crescendo, né? Muito. E as melhorias e as condições de vida na União Soviética melhorando muito, né? E aí, bom, né? O capitalismo liberal, né? Em crise, tá certo? Esse momento aqui é a crise do capitalismo e do liberalismo, que são coisas diferentes, né? É bom demarcar, né? O capitalismo é uma coisa, o capitalismo pode ser liberal ou não, né? Então, nesse caso aqui, é uma crise do capitalismo liberal, né?
crise do liberalismo e do capitalismo, tá? Então, né, também, né, eu não vou detalhar aqui esse ponto, mas teve também a seguir a Segunda Guerra Mundial, enfim, impactou enormemente o mundo, mas a Europa em particular, né? E a consolidação da Guerra Fria, né? A partir da Segunda Guerra, né? Então, o crescimento sai da Segunda Guerra um mundo bipolar totalmente, né? Estados Unidos e União Soviética, né? No plano do arranjo econômico internacional, Bretton Woods em 44, né? E a crise do capitalismo, tá certo? Da década de 30, né? De Keynes, né? O crescimento do keynesianismo e tal, consolidação do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, depois voltamos um pouco mais em Keynes. Então, esse era o contexto, tá? Bom, o que é o welfare state, então, assim, eu não falei aqui, né? O welfare state são políticas políticas públicas, né? Educação, saúde, previdência, assistência, moradia, gastos sociais, de forma geral, né? Que não existia, né? Esse tipo de ação. De onde veio, então, né? Veio desses fatores históricos, né? Reivindicação de trabalhadores do século XIX, consolidação dos sindicatos e dos partidos políticos de esquerda, que passam a disputar poder, e na União Soviética, Revolução Russa, que se torna uma ameaça grande, né? Um mundo, ameaça comunista, né? Que desafiava o capitalismo e a propriedade e tal, o que faz com que haja um crescimento de políticas de bem-estar social na Europa, né? Principalmente, mas também no mundo todo, né? Mas começa com força na Europa, né? Tanto por reivindicações da esquerda e trabalhistas e sindicatos, quanto pela ameaça comunista, o que faz com que haja uma maior sensibilização das elites com relação a tais políticas por medo do comunismo, tá? Então, existia uma ameaça concreta, né, do comunismo, que estava crescendo no mundo todo, a União Soviética crescendo e o capitalismo liberal em crise, né? Então, aqui é uma fase da crise do liberalismo, né? Então, tudo isso faz com que cresça, né, se consolide o chamado estado de bem-estar social, né? E também, né, a questão da oligopolização da economia, né? Concentração de renda, tá certo? Que é algo que acontece também tipicamente no capitalismo, né? Crescimento da concentração de renda. Bom, tem um autor aqui que também é importante citar, né? O Myrdal, né? Gunnar Myrdal, que é um economista que teoriza o welfare state, né? Ele escreveu esse livro, Beyond the Welfare State, Economic Planning and its International Implications, né? Que é uma referência teórica sobre o estado de bem-estar social, né? E ele discute essas questões da emergência do estado de bem-estar social nas décadas de 50 e 60, né? Por que aconteceu o estado de bem-estar social, na visão do Myrdal? Crises sequenciais, né? O próprio desenvolvimento dos mercados e aumento da democracia, participação de partidos de esquerda, né, na política, né, que não existia antes. Tá? Bom, o welfare state é muito associado com o keynesianismo. Muito embora eu não concordo muito com isso, né? Porque o Keynes ele é um economista que não tem uma concepção consistente de Estado, né, teórica, né, ao contrário de outros autores que têm, né, na economia não muitos, mas outros autores de outras áreas têm, né, uma teoria de Estado. Ele não tem uma teoria de Estado, né, ele fala sobre crise do capitalismo, que é o que ele viveu, né, a crise do capitalismo. E a partir da obra de Keynes, da influência dele e do contexto histórico em que ele viveu, há um crescimento do Estado, né, papéis do Estado. E o welfare state é um crescimento do papel do Estado, né? Só que é políticas sociais. E aqui ele fala mais na questão
de política anticíclica, né? Então, eu gosto de separar essas coisas. De toda forma, há essa associação, né? O Keynes, de forma alguma, é um comunista, né? De forma nenhuma. Ele queria era salvar o capitalismo, que estava em crise e que estava perigando ruim, né? Ele era a favor do capitalismo, né? Gostava do capitalismo, mas ele dizia que o Estado tem um papel fundamental para o próprio funcionamento do capitalismo, né? Então, esse período aqui, pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo, né? De 45, ali, quando termina a Segunda Guerra, até 73, é o período em que o liberalismo está em crise, né? E que a hegemonia passa a ser keynesiana na economia e na política e na sociologia, na compreensão do Estado e tudo, welfare state, né? Então é o crescimento do Estado e, coincidência ou não, né, foi um período em que a economia mundial mais cresceu, né? A era de ouro do capitalismo. Foi um crescimento grande das melhorias de condições de vida, da expectativa de vida, de acesso a bens e serviços, de melhoria de educação, de saúde, de cobertura social, redução de pobreza, enfim, foi um período de grande prosperidade. Tá? E diz o Keynes, aqui entra na parte teórica sobre o Estado, né? Ele fala mais essa questão da política econômica, né? Que o Estado deverá exercer uma influência orientadora sobre a propensão a consumir, seja através de tributação, seja em parte por meio da fixação de uma taxa de juros. Uma socialização algo ampla dos investimentos será o único meio de assegurar uma situação aproximada de pleno emprego, né? Então ele está falando o seguinte: olha, o Estado tem outro papel além dos papéis que tinha até então, né? Que é garantir emprego e renda e crescimento do capitalismo e estabilidade econômica. Então, olha, o capitalismo, há quem pense, né, que, sei lá, em que mundo vive, que a economia não tem crise, que o mercado está sempre no pleno emprego e que está todo mundo empregado, que está desempregado quem quer, que todo mundo ganha o que merece, né? Bom, quando a gente olha o que aconteceu concretamente, não é isso, né? Crises, né? Solavancos, né? Cresce, depois cai, crise, desemprego, né? Melhorias e quedas, né? O Keynes diz: é preciso ter Estado para ter equilíbrio do capitalismo, né? Para ter emprego, porque a economia não garante pleno emprego, né? Ao contrário, a economia normal de mercado tende a gerar desemprego, o desemprego pressiona o salário para baixo, né? E isso faz com que, bom, não haja melhoria de condições de vida portanto, redução também da demanda, o que gera crise, etc, etc. Tá? Então, é preciso ter política econômica, fiscal e monetária para afetar a demanda, né? E para também organizar as expectativas dos empresários, né? Porque bom, né, eventualmente, no momento de crise, todo mundo fica num pessimismo, os empresários investem menos, investindo menos, cai a demanda agregada, caindo a demanda agregada, isso gera desemprego, desemprego cai o salário cai a demanda, isso faz reduzir o investimento novamente, e assim sucessivamente, né, que foi o que aconteceu na década de 30. Tá? Crise profunda, autoalimentada. Né? Então, em situações como essa, o Estado precisa investir, né? E o Estado é o principal autor da economia. Se a gente olha o PIB, é consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações, né? Individualmente, o Gzinho ali, né, que é o Estado, ele é o maior ator. Portanto, uma redução de gastos públicos impacta negativamente no PIB, é uma questão algébrica, e pressiona a demanda para baixo e, portanto, o nível de emprego e, portanto, o nível de renda e, portanto, né, isso não deve acontecer em momentos de crises. Esse é o ponto do Keynes. Né? Ele deve influenciar, coordenar e cooperar a iniciativa privada e não concorrer. Né? Keynes é um autor a favor do capitalismo. Né? Bom, então, o que deve acontecer para o Keynes? Né? Não é uma aula de macroeconomia, mas é importante colocar alguns pontos fundamentais. Né? Existe uma leitura vulgar de que o Keynes defende déficit público ad eternum, né, e de forma desenfreada. Isso é uma
uma visão equivocada, tá? O que Keynes diz? Olha, no momento de crise, é preciso fazer política monetária, né, afrouxamento monetário via taxa de juros, né, etc. E moeda, né, crédito. Se não der certo, faz uma política fiscal, né, gasta, tá? A política fiscal para o Keynes tem que ter orçamento equilibrado, gastos correntes equilibrados. Gastos correntes, lembrando, né, gastos em saúde, em educação, gastos ordinários, né, serviços públicos básicos, equilibrado. E o déficit pode ocorrer no orçamento de capital, ou seja, investimento público. Nos momentos em que a economia está em crise e a política monetária não resolveu, né, o Estado deve investir, gastar. Não em setores que venham a competir com o setor privado, né? A ideia é investir em setores que o setor privado não investe tradicionalmente, como infraestrutura, hospitais, etc., né? Então, assim, esse orçamento de capital pode ter déficit, né? Sobretudo nesses momentos. O orçamento corrente deve buscar um equilíbrio, tá? E aí o Keynes trata da questão do multiplicador de renda, que eu não vou detalhar aqui, que é a macroeconomia, né? Mas que o gasto do governo, se o governo gasta 100, a economia cresce mais do que 100, né? Então existem multiplicadores de renda que o governo, por ser um agente grande e impactante, que atua direta ou indiretamente na vida de todos, acaba influenciando muito a dinâmica econômica, tá? Então existem multiplicadores de renda que existem pesquisas sobre isso, a gente vai tratar com mais profundidade essa questão dos multiplicadores, né? Mas os multiplicadores de investimento público são muito altos. Então, o Estado aqui, voltando para desenrolar histórico, né? O Estado entra nesse momento aqui numa fase em que o keynesianismo se torna hegemônico, então o Estado assume um novo papel, né? De estabilizador dos ciclos do capitalismo, né? Efetuar a política anticíclica. Se a economia está em crise, o Estado gasta e dane-se o déficit, né? Se a economia está bombando, o Estado corta gastos, faz com que o ciclo também não suba demais, né? Para que não haja um boom excessivo, que tenha outros efeitos deletérios, como inflação, por exemplo, tá? Então, o Estado tem que estabilizar os ciclos do capitalismo que existem, né? Na visão do Keynes. Na visão do neoclássicos, não, né? Até alguns assumem, né? Mas o Estado não tem esse papel para os neoclássicos, né? Para o Keynes, sim, né? E isso se torna hegemônico aqui na década de 40, 50, 60 e 70. Tá? Voltando ao welfare state, né? Paralelamente, há um crescimento, né, do welfare state, como eu falei, o que significa que o Estado vai assumindo também papéis outros, né, de educação, de saúde, de direitos civis e trabalhistas, né, não apenas trabalhistas, mas também de voto e de direitos individuais, né, previdência, moradia, transporte, saneamento, vacinação, uma série de garantias legais, né, que não apenas dinamizam a economia, mas também e principalmente distribuem renda, né? As políticas sociais, elas têm um papel fundamental de distribuir renda, dar serviços públicos, dar serviços e condições de melhoria de oportunidades a quem não teria, né? Esse é o fundamento, tá? Bom, isso acontece mundo afora. E, paralelamente à atuação do Estado, há um crescimento da carga tributária, né? Crescimento de impostos, sobretudo para os mais ricos, que acontece aqui nesse período, tá? Bom, então, assim, esse é o welfare state. Vamos ver aqui um pouco mais detalhado sobre os tipos de welfare state, né? Alguns autores que tratam sobre esse tema, dois autores, vamos ver, que tentam tipificar o welfare state, né? E teorizar e tudo, né? Falar o que é, como veio, de onde veio e por que veio, né? O autor é o Ismas, né? Que escreveu na década de 60, né? Ele diz o seguinte: olha, o welfare state é resultado do processo de industrialização, né? O que acontecia antigamente? As pessoas cuidavam
eram numa sociedade mais coletivista, né? As pessoas cuidavam dos seus velhos, das suas crianças, né? Se ficava doente, a família cuidava. Havia mais um comportamento coletivo. O crescimento do capitalismo e do industrialismo se coaduna com o crescimento do individualismo, portanto, cada um é responsável por si, né? Bom, e a velhice, né? E a infância, e a doença, e a orfandade, né? Crianças órfãs. Quem cuida? À medida que a sociedade se individualiza, se industrializa, se urbaniza, passa a ser cada vez mais assumido pelo Estado esse papel, né? Então, além disso, a industrialização trouxe desemprego, trouxe acidentes de trabalho, trouxe subemprego. Então, o Estado entra assumindo esses papéis que antes eram da família, né? Da igreja, da solidariedade, da caridade, tá? Que o welfare state é isso, né? Cuidar do indivíduo quando ele está mais frágil, né? Que é na infância, na velhice, na doença, principalmente. Então, é saúde, né? Educação para crianças e jovens e previdência, tá certo? Para idosos, tá? E também seguro-desemprego e tal, né? Quando tem acidente de trabalho. Isso é o welfare state, tá? Então, o termo diz o seguinte, né, que existem dois tipos, o welfare state residual e o institucional. Como ele classifica isso? Né? Através da função que o Estado assume. Né? Quanto mais mercado, mais residual é o welfare state. Quanto menos mercado, né, mais institucional. Né? Então, o mercado ele complementa ou o mercado ele substitui o mercado ou ele complementa? Né? Por exemplo, tem situações, por exemplo, nos Estados Unidos, a saúde pública que não existe, né, basicamente, é muito residual, né, como o próprio nome sugere aqui. Foi constituído o Obamacare, que o cidadão recebe $5.000, se não me engano, para gastar em saúde no setor privado, né? Então complementa o mercado, né? Não substitui, tá certo? Há países em que a saúde pública é tão forte, tão consolidada, que acaba substituindo a saúde privada. Tá? Isso é universal ou focalizado. Eu coloquei um texto complementar para discutir esses conceitos de universal ou focalizado. Né? Mas universal é para todos, focalizado é para grupos mais carentes. Então, o welfare state residual, né, que essas políticas são marginais, né? Como alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, é um caso iconoclástico, né? Que o Estado tem uma atuação pequena ou temporária. Né? Welfare state meritocrático particularista, que aqui tem mais relação com a ocupação profissional, né? E os níveis de proteção social de acordo com o status profissional, né? No caso do Brasil, quer dizer, o caso do Brasil, nós temos uma Constituição de 88 que é uma Constituição de bem-estar social, né? Que se espelha nas ideias do welfare state, né? E que tem tanto universal quanto particularista meritocrático. Existem níveis diferentes de proteção social. Servidores públicos têm uma proteção social maior, tem estabilidade no emprego. Setor privado tem alguma proteção social, né? Embora agora menos. E o setor informal tem baixa proteção social. Né? Isso tem relação com a organização corporativa. Né? Então, setores que têm mais poder, ou mais influência, ou mais status, acabam conseguindo se proteger mais, né? E setores mais precários, né? Com menor capacidade de organização social ou menor poder político propriamente, acabam tendo menor proteção social, Estado social, welfare state, meritocrático, particularista. E o welfare state institucional redistributivo, né? Em que o Estado cobre amplamente e a todos, né, esses serviços de educação, saúde, previdência, assistência, moradia, etc. Tá? Então é mais generalizado. Bom, então esse é o Titmuss, né? Vamos falar então aqui do Spine Anderson, que escreveu posteriormente, é um autor posterior, na década de 90, tá? Que está lá o livro dele, e o artigo dele eu deixei disponível no Moodle, certo? Que ele fala sobre o welfare state, e é um autor que
é a principal referência atual ainda sobre essa temática. Tá? O que ele diz? Olha, o welfare state tem relação, a constituição do welfare state, com a mobilização política da classe trabalhadora que se organiza e reivindica políticas de estado de bem-estar social, né, que constituem sindicatos, que constituem partidos, que disputam poder, que constituem parlamento e que chegam na, né, definição do Estado. Né? E os países que mais avançaram nesse processo são os países que têm maior nível de bem-estar social. Os países que avançaram menos são os países que têm menor nível de bem-estar social. Tá? E também a chamada social-democracia, né? Que cabe citar, né, social-democracia é uma política, é uma visão política de esquerda, né? Porque visa a maior igualdade, mas que é dentro do capitalismo com políticas públicas. É isso, social-democracia, né? Dentro do capitalismo, democracia, instituições liberais, mas puxado pela esquerda, tá? Então ele constitui também os tipos, né? Países em que há o predomínio focalizado, no caso dos Estados Unidos, em que o mercado tem mais espaço. Políticas diferenciadas, né, de acordo com que tem relação com aquele, é parecido, né, com o meritocrático particularista, definição de acordo com o grupo e status social, né? Aqui os casos mais clássicos da Alemanha, Áustria, Itália e França, no Brasil é um pouco assim também. E políticas de distribuição de renda amplas, né, e cobertura social de políticas públicas amplas que dão maiores garantias de igualdade, né? Casos mais clássicos, Suécia, Dinamarca e Noruega. Bom, nesses países, os partidos de esquerda, eles cresceram mais, se organizaram mais, né, partidos vinculados a sindicatos, e governaram os países, né, por décadas. Tá? Então, no caso da Suécia, por exemplo, é bem claro, décadas eles estiveram no poder, né, e consolidaram mais políticas de bem-estar social. Né? Países em que a esquerda não é tão forte, como os Estados Unidos, tem políticas mais restritas e o mercado prevalece. Tá? Então, assim, o welfare state ele foi tão forte, tão hegemônico nesse período, que eu tenho um welfare state mais próximo do liberalismo, né? Quer dizer, uma concessão, digamos, né? Tem o welfare state mais próximo de socialistas e tem o welfare state mais próximo de conservadores, né? Então, o welfare state liberal é aquele em que o Estado, quer dizer, os liberais concedem, né? Existem correntes liberais que assumem tais ideias, tá? Embora de forma residual, né? Diz o quê? Olha, o mercado deve prevalecer, né? Mas é preciso dar alguma política de assistência, sobretudo para os mais pobres, né? Garantir o mínimo de forma de preferência temporária, né? Mas que viabilize, inclusive, o crescimento do mercado. Os Estados Unidos é o caso mais clássico, né? Em que deve dar, por exemplo, subsídios, ou o Estado deve encorajar políticas privadas de educação e saúde, mesmo que financie, tá? Mas eu tenho aqui um detalhe, né? O Anderson, ele tipifica de acordo com o grau de mercantilização. Aqui eu tenho um mercado mais forte, né? Então, baixo grau de mercantilização, alto grau de mercantilização dessas políticas, tá? Então, quanto mais desmercantilizadas políticas públicas, por Anderson, mais avançado é o welfare state, né? Bom, o conservador corporativo, né, que tem relação com a ideia de que a política social deve conter o socialismo e os movimentos operários, né, que é algo que está dentro do conservadorismo mesmo, né, embora alguns liberais concordem. Tá? Vários conservadores que sempre foram contra políticas públicas, historicamente, né, uma ideia de que pobre é preguiçoso, né? Mas que nesse momento aqui acabam aceitando que tem que ter políticas públicas, sobretudo para evitar o comunismo, que é o que acontece na Europa, né? Quer dizer, o comunismo estava crescendo, a União Soviética estava crescendo, a sociedade vivia bem na União Soviética naquele período. Então era preciso ter um retrato bonito do capitalismo, né?
e ainda mais na Europa, do lado da União Soviética, que temia esses movimentos socialistas e comunistas que existiam, né? Então era preciso, inclusive, melhorar as condições de vida dos mais pobres e dos trabalhadores para evitar o comunismo. Isso aconteceu também no Brasil, cabe destacar, né? O próprio Vargas tinha essa visão, né? Enfim, isso é uma visão antiga e tal, que é uma visão conservadora de políticas públicas, tá? E o welfare state social-democrata, que é mais próximo das ideias mais universalistas, mais próximo da esquerda, né? A ideia de que as políticas sociais devem ser amplas para todos, né? Que o Estado deve garantir esses direitos de educação, saúde, moradia e melhoria das condições de vida, e melhoria salarial de forma ampla, né? Que foi o caso aqui da Suécia, Noruega e Dinamarca, que é um pouco que o Brasil se espelhou também, né? Então, existem políticas do Brasil que se espelham nisso aqui também, né? Como, por exemplo, o próprio SUS, né? Que é uma política que surge pós-Constituição de 88, que é a ampla cobertura, né? A todos, né? Universal, a qualquer um. Né? Não precisa pagar, não precisa contribuir, não precisa nem sequer ser brasileiro. Pode simplesmente estar no Brasil. Tem cobertura pelo SUS, né? Não te pedem nada, né? Bom, então esse foi o período aí, né, do welfare state, tá? Década principalmente 40, 50, 60 e 70. Na década de 70, quer dizer, a crise do capitalismo, a crise de 30, gerou grandes rupturas, né? De 29, década de 30, muitas mudanças e propiciou mudanças teóricas, políticas, ideológicas, sociais, econômicas, etc., né? Que foi não apenas o welfare state, mas o próprio comunismo e o próprio fascismo, né? Então a direita e a esquerda respondem, a direita pelo fascismo, a esquerda no comunismo, e uma visão intermediária que é mais à esquerda, na verdade, mas que é dentro do capitalismo, o welfare state, né? Bom, era a crise do liberalismo, tá certo? E aí, quando o welfare state se torna hegemônico, paralelamente também ao mundo comunista que existia, que não podemos esquecer. E na década de 70 tem a sucessão de crises ali, que é outro tópico, né? Também, né? Mas ali em 68 tem a crise engendrada pela questão do arranjo econômico financeiro internacional, que se aguça em 71, né? Com o abandono do padrão dólar flexível, né? Daí em 73 tem o choque do petróleo, a constituição da OPEP, do cartel, que quadruplica o preço do petróleo. Isso o petróleo já era a principal locomotiva, né, da organização social, né, produtiva. Isso faz com que haja um crescimento do déficit comercial de diversos países, dentre eles o Brasil, mas no caso relevante aqui, Estados Unidos, né? E, portanto, também variação de preços, de transporte, de plásticos, de tudo, né? Então, porque tudo é transportado e plástico também é bem generalizado. Então, um crescimento inflacionário, um problema de balanço de pagamento de diversos países, isso vai engendrar também crescimento da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, que vai gerar uma série de crises, né? E crise do welfare state, né? Então, nesse momento aqui do welfare state, há um crescimento do Estado, crescimento da tributação sobre os mais ricos, né? Crescimento dos salários, né? E redução do nível de lucro, né? A gente lembra, né? O PIB é salários mais lucros, né? Então, se os salários cresceram, né, mais do que a variação do PIB, que foi o caso, significa que os lucros caíram, né? Então, há uma organização trabalhista forte, né? E logo ali na frente, a queda do socialismo, né? A década de 70 também crise dos países socialistas, né? Que acabam ruindo na década de 80. Então, o liberalismo volta, né? O chamado neoliberalismo, né? Lembrando que liberalismo é uma coisa, neoliberalismo é outra, eles são parentes,
mas são diferentes, né? O liberalismo clássico, ele combatia a aristocracia, os reis, os privilégios do mercantilismo, o Estado forte, conservador, certo? Monárquico. O neoliberalismo, ele critica o comunismo, é óbvio, mas também a social-democracia. O neoliberalismo é inimigo intelectual da social-democracia. E ele cresce próximo dos conservadores. Né? Então, nós temos aqui, né, críticas a políticas sociais, que é o conservador, né? Críticas que os liberais concordam também, muitos, né? Então é isso, um casamento aqui entre liberais e conservadores, né? O neoliberalismo é um pouco isso. Embora o nome neoliberalismo, né? Os conservadores vão junto nessa toada, tá? Desconforto do crescimento dos salários, né? Excesso de direitos trabalhistas, excesso de carga tributária, crítica à legislação trabalhista, crítica à proteção social, né? E os liberais, que não deixaram de existir, eles apenas estavam em baixa, eles continuavam defendendo a redução do Estado, a redução da intervenção do Estado, a ideia de que o crescimento do Estado, que o Estado é ineficiente, né? As ideias que a gente conhece já, né? Que o Estado gera inflação, que gastos públicos geram inflação, que o déficit fiscal reduz, já tem um efeito crowding out, né, que drena recursos do setor privado, portanto, gastos públicos gerariam a redução do investimento privado, né, o efeito crowding out, tanto do ponto de vista de financiamento quanto do ponto de vista de investimento, né, e o baixo crescimento aqui há uma narrativa de que o baixo crescimento era culpa do excesso de Estado. Teve um período de grande crescimento, que é década de 40, 50, 60, 70, mas na década de 70 começam a ter crises, né? E conflitos políticos e conflitos sociais, né? Um momento de tensão aqui na década de 70. E uma crítica forte aqui à social-democracia, ao welfare state. Né? Tem um texto lá no Moodle que é a crise do welfare state. Tá? A ideia de que o Estado manter emprego aumenta a dependência das pessoas com o Estado e, portanto, isso desestimula o trabalho, desestimula que é fundamental para o crescimento, desestimula a produtividade, desestimula o empenho das pessoas para trabalhar, né? Portanto, gera pobreza, tá? Políticas públicas amplas e Estado forte tem fraudes, tem corrupção, né? A ideia da ciência política liberal aqui de que Estado é igual a corrupção, né? Estado grande é burocracia, os servidores públicos são ineficientes, são preguiçosos, né? Têm poder político grande, acabam abocanhando o Estado para si, defendendo seus interesses no Estado, né? Os impostos desestimulam os mais ricos, né? Impostos altos sobre os mais ricos fazem com que os mais ricos não queiram se empenhar tanto, e são os mais ricos que levam a economia para frente, porque são eles que investem, são eles que empregam, são eles que inovam, são eles que colocam tecnologia, são eles que levam a sociedade nas costas, e, portanto, né, tem que estimulá-los e não desestimulá-los com impostos. Né? É preciso reduzir os impostos, e, sobretudo, os impostos para os mais ricos, para eles investirem mais, o Estado deve sair, o déficit público atrapalha tudo, né? Penaliza os negócios, gera inflação, é um caos, né? Abaixa o Estado, né? A ideia do liberalismo, tá? Encorajar a aposentadoria também é ruim, né? Porque também está tirando gente do mercado de trabalho, o gasto público, né, como eu falei antes, gera inflação, né? A regulação econômica que o Estado atua torna os investimentos insuportáveis, né? Ninguém aguenta tanto Estado, ninguém aguenta tanto imposto, chega de tanto imposto, abaixa o Estado, né? O welfare state é uma concepção falida de Estado. Né? Então, aqui a crítica ao Estado de bem-estar social. Né? Não é qualquer Estado. O Estado é uma coisa grande. Né? Eu sou contra o Estado. Que Estado? Né? Tem vários Estados. Né? Então, eles são a favor da repressão policial,
são a favor do Estado judicial, né, da organização legal, mas contra as políticas sociais, né? Então, esse é o ponto. Tá? Então, aqui é um gráfico que mostra o crescimento dos impostos, né, na Suécia, na França, no Reino Unido e nos Estados Unidos, que sai de uma faixa de 10% para uma faixa de até 50%, mais 50% no caso da Suécia, né? Alta carga tributária, né? O que significa altos impostos, principalmente para os mais ricos, que é o que acontece aqui, né? O crescimento de alíquotas máximas de imposto de renda crescem no século XX, né? Até a década de 80. Sobretudo pós-década de 30, né? Então, 30 a 80 é o auge do Estado como ator social, né? Seja produtivo, seja de políticas públicas, de direito, tudo isso, né? É de 30 a 80. No Brasil também. E a mesma coisa com relação aos impostos. No Brasil também crescem os impostos aqui sobre os mais ricos. A alíquota máxima de imposto de renda, quem paga a conta são os mais ricos, tá? Que chega, no caso aqui, do Reino Unido e dos Estados Unidos, com alíquotas de mais de 90% de imposto de renda. E que caem, né, na década de 80, né, neoliberalismo, né, cai. Os neoliberais defendem a redução dos impostos para os mais ricos, né. Alíquotas máximas de imposto sobre herança, também a mesma coisa, né, cresce pós-década de 20 e até a década de 80, né, aqui no caso Reino Unido e Estados Unidos com alíquotas de mais de 70%, né, no caso aqui particularmente do Reino Unido mais de 80%, e que cai pós-década de 80, né, o neoliberalismo. Então esse é o neoliberalismo, tá certo? Que tem como expoente intelectual principalmente Friedman, né? Hayek também, expoente, o consenso de Washington, né? No final da década de 80, Fundo Monetário Internacional defendendo com vigor, né, o neoliberalismo, Banco Mundial, Tesouro dos Estados Unidos indo nessa toada, e também colapso da União Soviética, porque acontece paralelamente, o que enfraquece muito a esquerda no mundo inteiro, né? O fim do bloco socialista, que acontece no final da década de 80 e início da década de 90, acaba colocando a esquerda, os partidos socialistas, os sindicatos, tudo em xeque, né? E fragilizada, a esquerda fica um pouco frágil, até hoje, na verdade, no mundo inteiro, tá? E portanto, o crescimento da visão liberal, que volta, né, com vigor. Do ponto de vista político, aqui o que eu falei, né, o casamento com os conservadores, né? O primeiro experimento é no Chile, com um golpe militar, né, que assassinam o presidente, cabe destacar, né? Assassinam o presidente Salvador Allende, matam ele, né? E é instaurada uma ditadura militar, né, nos Estados Unidos, com Pinochet, sanguinária, né, bastante repressiva, violenta, né, e por grupos conservadores, porque liberais autênticos são a favor da democracia, né? E aqui nós temos uma ditadura militar, né? No Reino Unido, o crescimento da Margaret Thatcher, né, que se destaca como uma figura conservadora do partido do Conservative Party, né, o partido conservador inglês, né, que implementa políticas de redução do Estado, né, altamente repressivo, né, violência também bastante grande, conflito político grande, né, e também não dá também é preciso destacar uma grande política, né? Uma figura bastante significativa, né? Inteligente, articulada, influente e que fica no poder por bastante tempo, né? O que significa que, bom, tinha apoio, né? E Ronald Reagan nos Estados Unidos, que também implementa políticas neoliberais, né? De redução de gastos públicos, de redução de impostos sobre os mais ricos,
o chamado Reaganomics, que depois a gente vai tratar um pouco mais, com profundidade, a questão da tributação, a teoria da tributação desse período, tá? Vamos olhar com mais a fundo isso. Aqui estamos falando mais por cima. Que também, década de 80, forte aí, Ronald Reagan, neoliberalismo, né? E, do ponto de vista teórico, Friedman, né? Que, na minha opinião, é o maior economista liberal de todos os tempos, na minha opinião, mas do século XX, né? Para mim também, é óbvio, né? Mas eu acho que o maior economista liberal do século XX é Friedman, e para mim o maior economista liberal de todos os tempos é ele, né? Eu qualifico ele dessa forma. Um autor consistente, né? Relevante, que influenciou muito o pensamento, a teoria e a política, né? E que também tinha um pensamento amplo, né? Falava sobre vários temas, tá? Sobre metodologia, sobre economia, sobre política monetária, sobre Estado, enfim, né? Sobre filosofia, sobre ciência política. Então, é um cidadão considerável, né? Um autor de peso, tá? E um liberal, né? Ele defende, ele diz que o Estado é coerção, né? E qualquer coerção é inadequada. E aí, aquele livro clássico dele, Capitalismo e Liberdade, ele defende a liberdade. Né? Então, é preciso dizer que não tem nenhum pensamento que não defenda a liberdade, né? Todo espectro ideológico defende liberdade, mas tem diferentes visões do que significa liberdade. Aqui, liberdade é dentro da visão do liberalismo de liberdade, tá? Bom, do ponto de vista político, o que ele diz? Olha, se nós temos um Estado grande que atua em diversas áreas, né, isso exige mais consensos políticos, né, para não fraturar a sociedade. Então, o Estado acaba definindo vários temas amplos e é preciso ter a definição de vários temas, tem que ser debatido politicamente. Portanto, se tem mais Estado, tem que ter mais consensos, mais política, e isso é ruim, né? Ações conjuntas, coletivas, devem ser reduzidas. O liberalismo é a égide do indivíduo, né? E da ação individual, das liberdades individuais, né? E anticoletivista. Portanto, ações conjuntas, coletivas, devem ser restringidas. Do ponto de vista político, o que diz Friedman? Liberdade política significa a ausência de coerção de um homem pelo seu compatriota. A ameaça fundamental à liberdade é o poder de coagir, esteja ele nas mãos de um monarca, de um ditador, de uma oligarquia ou de uma maioria momentânea. Ou seja, né, o Estado forte é uma coerção sobre o indivíduo. E quando se constitui uma maioria, seja ela qual for, está coagindo o indivíduo, e a gente deve proteger o indivíduo contra aquilo que os outros do seu país defendem, né? Portanto, o Estado deve atuar em poucas áreas, diz o Friedman, né? Tem áreas que são fundamentais, né, na ação do Estado, né? Como, por exemplo, proteção da nação, né? Não é o indivíduo que vai proteger a nação, e proteção do próprio indivíduo é o Estado que tem que garantir, né? Através do arcabouço institucional, jurídico, legal, né? A proteção das liberdades individuais e do próprio indivíduo, da propriedade, da liberdade, etc. Tá? E do mercado, né? O resto tudo, quanto mais mercado, melhor. Né? Então, aqui é a visão de que o mercado resolve tudo, praticamente. Não tudo, né? Mas quanto mais mercado, melhor. Né? Mais decisões políticas exige coesão social alta. Mais mercado reduz a exigência de decisões políticas coletivas, né? E, portanto, uma sociedade mais livre, né? Que pode fazer mais escolhas. Mais capitalismo, mais liberdade. Né? O livro lá, Capitalismo e Liberdade. Bom, ao mesmo tempo, né, é preciso dizer que eu considero o Friedman, como eu falei, o maior autor liberal e respeito ele intelectualmente, né, porque ele é consistente. E ele diz o seguinte: a existência de um mercado livre não elimina, evidentemente, a necessidade de um governo. Ao contrário,
Um governo é essencial para a determinação das regras do jogo e um árbitro para interpretar e pôr em vigor as regras estabelecidas. O que o mercado faz é reduzir sensivelmente o número de questões que devem ser dedicadas por meios políticos e, por isso, minimizar a extensão em que o governo tem que participar diretamente do jogo, né? Então, eles, olha, tem Estado, né, para garantir regras do jogo, para garantir o próprio mercado, né, e a propriedade, né, que é garantida pelo Estado, né? Então, o Estado, para Friedman, né, deve atuar no arranjo monetário, né? Deve organizar uma moeda, um sistema monetário que seja uniformemente aceito, deve manter a lei e a ordem, né? Deve combater os oligopólios, fazer leis antitrustes, eventualmente tem que fazer alguma regulação em setores que são monopólios naturais, que é algo que ele reconhece, que tem setores que são monopólios naturais, né? E também, como ele chama, né, algum paternalismo, né? O que seria esse paternalismo, né, que está presente lá no livro Capitalismo e Liberdade, né? Bom, alguns indivíduos são irresponsáveis, né? E alguns indivíduos não têm sanidade mental e existem crianças que são abandonadas ou que não têm pais, os pais morreram, que são jogadas, e a sociedade deve cuidar disso, né? Então, deve existir políticas públicas nesse sentido de proteção de crianças, de órfãos e de insanos, né? Locais adequados para isso, né? Bom, como eu falei, existem monopólios naturais, né? Que é algo que o espectro ideológico liberal reconhece, né? E de Friedman não é diferente. Tem setores que não vai ter concorrência perfeita, né? E nem concorrência oligopolística, vai ser monopólio mesmo. Como a energia elétrica, esse setor de saneamento, né? Mesmo até o setor de extração mineral, porque tem altos custos e tal, então tende a um monopólio, né? Que pode ser público, pode ser regulado privado, ou pode ser público, né, por empresas públicas, pode ser regulado pelo setor público, ou pode ser um monopólio preferível, privado, né, que para o Friedman é preferível. Né? Então, ele prefere um monopólio privado, mas que eventualmente pode ser também público. Tá? E aqui eu peguei esse termo aqui de liberal consistente do Friedman. Né? Ele diz o seguinte, olha, um governante que mantenha a lei e a ordem, falando sobre o Estado, defina os direitos de propriedade, sirva de meios para a modificação dos direitos de propriedade e de outras regras do jogo econômico, julgue disputas sobre a interpretação das regras, reforce contratos, promova competição, forneça uma estrutura monetária, envolva-se em atividades para evitar o monopólio técnico e evite os efeitos laterais considerados como suficientemente importantes para justificar a intervenção do governo. Suplemente a caridade privada e a família na proteção do irresponsável, quer se trate de um enfermo mental ou de uma criança. Um tal governo teria, evidentemente, importantes funções a desempenhar. O liberal consistente não é um anarquista. Né? Então, tem Estado, sim, né, dentro do neoliberalismo e tem papéis relevantes. Só que é um Estado muito menor do que o Estado comunista e muito menor que esse aqui. Né? Nem vou entrar nessa polêmica. Mas o Estado da União Soviética, né? E é um Estado menor do que o welfare state, né? E o Estado desenvolvimentista, no caso da América Latina. Não cabe ao Estado estabelecer salário mínimo, né? Então o preço da oferta do trabalho tem que ser regulado pelo mercado, aluguéis, né? E nem programas de seguridade social e aposentadoria, então previdência privada, cada um cuida da sua velhice, tá? E aqui com quem que ele está dialogando? Né? Quem são os inimigos intelectuais dos neoliberais? Né? São os prepotentes do coletivismo em qualquer de suas formas, quer se trate de comunismo, de socialismo ou de estado de bem-estar social. Né? Então aqui é bem claro, né? Ele está criticando o socialismo, o comunismo e o welfare state. Né? Tá? Então é isso que é o neoliberalismo. Tá? Então, na década de 80 e 2000, é o crescimento enorme do
neoliberalismo, né? Globalização, financiarização, privatização, volatilidade de ativos, né, derivativos, né, crises recorrentes, né, flexibilização da legislação trabalhista, redução de direitos trabalhistas, né, e aumento da desigualdade de forma geral. Tá? Defesa da propriedade, né, intelectual e todo tipo de propriedade, defesa da redução de gastos sociais, defesa da moderação salarial, né? Políticas para fragilizar e destruir os sindicatos, né? Como aconteceu nos Estados Unidos e no Reino Unido, né? Críticas à regulamentação governamental de forma ampla, né? E a retomada de um Estado cada vez menor, né? Com papéis importantes também, mas menor, né? Sim, dá para falar quilômetros, né? Que só sobre neoliberalismo eu não vou falar, né? Quer dizer, tem muita coisa aqui, né? Mas simplificando, tá? Tá aí o Consenso de Washington, quem quiser está disponível, do Oliver Williamson, tá na internet, tá? Necessidade de disciplina fiscal, né? Corte de gastos, corte de gastos e corte de gastos, né? E também, se der tempo, corte de gastos. Redução de impostos para os mais ricos, né, para favorecer a eficiência, a teoria da tributação ótima, que a gente vai voltar. Ampliação de mercado, mercado para todo lado, quanto mais mercado melhor, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, abertura financeira, abertura de capital, investimento estrangeiro, né, nada de nacionalismo, nacionalismo é algo conservador, né, liberalismo tanto faz, o capital é nacional, se é estrangeiro, se é empresa daqui, se não é, não faz diferença, né, desregulamentação, a não ser no setor de trabalho, né? O trabalho não pode mover, mas o capital sim, né? As empresas sim. Desregulamentação geral e tudo, né? Tá, todo mundo sabe isso aqui. Bom, então assim, década de 80 e 90 foi o auge do neoliberalismo, tá? Até 2008, dá para dizer. Eu vejo dessa forma, pelo menos. Aqui eu quero me arrogar um pouco e colocar algumas interpretações já do século XXI, né? O que aconteceu aqui? Ó? Esse aqui é um gráfico que eu sempre mostro para todos os meus alunos, em qualquer disciplina, que é a ideia do neoliberalismo e da teoria marginalista, teoria neoclássica econômica, é que salário é igual a produtividade. Né? Portanto, cada um recebe de acordo com a sua produtividade, cada um recebe o que merece, portanto, quanto mais desregulamentado o mercado, melhor. O que aconteceu concretamente na realidade objetiva? Né? Um crescimento da produtividade, que já vinha desde há séculos, mas pós-década de 70, e sobretudo após década de 80, uma redução do salário, né, nos Estados Unidos aqui em particular. Tá? Então, um descolamento entre produtividade e salários. Cresce a produtividade e os salários caem. Né? Aqui também, né? Esse gráfico aqui que mostra da década de 60 até os anos 2000, ali, né? O salário real cai, né? Na década de 80 até meados da década de 90, né? Então, mesmo com a produtividade subindo. Então, a produtividade do salário está descompassado, né? Por quê? Bom, foram políticas que fragilizaram os sindicatos, né? Que fragilizaram a esquerda, reivindicações sociais, e que flexibilizaram o mercado de trabalho e que o salário caiu, né? Então, é isso que aconteceu, tá certo? Bom, isso tem sido mais demonstrado cada vez mais, sobretudo nos últimos anos, e o trabalho do Piketty que eu estou citando aqui trouxe muita luz sobre isso, mas não apenas Piketty, outros autores diversos, né, e mesmo organismos internacionais, têm observado que, olha, esse gráfico é um gráfico da desigualdade do século de 1910 até 2010. É bem claro, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália, né? Redução da participação do 0,1% mais rico nesses países entre início do século XX até 1980, com uma inflexão límpida, né? E pós-década de 80, um crescimento da participação dos mais ricos na renda. Isso aconteceu nesses países, mas aconteceu de forma
generalizada, tá? O objetivo das políticas de bem-estar social era reduzir a desigualdade e reduziu. Então, aí os dados, né? E o objetivo quer dizer, ninguém fala, mas né? O objetivo das políticas neoliberais era aumentar a participação dos mais ricos, né? E isso aconteceu, né? A ideia era que eles investiriam mais, cresceriam mais, puxariam investimento. Só que essa parte não aconteceu. O período de maior crescimento da economia foi o período da era dourada do capitalismo. Pós-década de 80, o pessoal fala, né, só um parênteses, o Brasil crescia mais na ditadura militar. Assim, não era o Brasil, era o mundo todo. E era com muito Estado, não era com redução do Estado. Né? Foi o período que o Brasil mais investiu, o Estado brasileiro, foi na década de 60 e 70. Que foi um dos momentos que o Brasil mais cresceu. Quando reduz a participação do Estado, a economia cresceu menos. Isso é um fato, tá certo? Não é discussão retórica, é concreto. E houve redução dos salários em vários países, como eu mostrei ali nos Estados Unidos. Houve uma redução da participação dos mais pobres, né, na renda. Houve um crescimento extraordinário da desigualdade. E o investimento privado, que se esperava, também não aconteceu como se esperava, certo? Está aí o crescimento econômico que não... até tinha feito um gráfico, deveria ter colocado, não sei onde foi parar aquele gráfico, sobre a taxa de investimento no mundo que tem uma quedinha, tá? Aqui a participação dos mais ricos nos Estados Unidos, olha como é bem claro, o azulzinho, os 90% mais pobres crescem pós-década de 40, se mantém até a década de 80 e depois passa a cair. E o inverso com os mais ricos, né? Que cresce com os mais pobres, que é o vermelhinho. Desculpa, gente, eu estou meio cansado. O azul é os mais pobres, tá? Que cresce a participação de renda pós-década de 40, se mantém estável até 80 e depois passa a cair. E o vermelho é os mais ricos, top 10%. Que cai a participação pós-década de 40 e passa a crescer pós-década de 80. Então, assim, bem claro, né? Neoliberalismo, welfare state, um reduziu a desigualdade, outro aumentou. Ponto. Aqui esse gráfico que é produzido pelo FMI, né? Que é a apropriação do 1% mais rico contra os 99%, que eu também acho que é um gráfico iconoclástico que eu sempre mostro. Produzido pelo FMI, né? O crescimento da participação do 1% sobe muito. Descola pós-década de 80, e os 99% se mantém bem mais estável, né, como é bastante claro nesse gráfico. E esse gráfico aqui também, que mostra, ele é um gráfico dinâmico, que dá para ver por ano, mas o cinza aqui, né, mostra 1980, aqui estão os mais pobres nessa região, aqui estão os mais ricos, né, o centésimo ali o mais rico, e aqui estão os mais pobres. O que acontecia na década de 80? E aqui o crescimento da renda, tá? No eixo das ordenadas. Os mais pobres cresciam mais na década de 80 de renda. E os mais ricos cresciam menos, certo? O cinzinha. À medida que o neoliberalismo vai avançando, isso vai invertendo. E em 2014, o crescimento dos mais pobres é bastante baixo, próximo a zero. E o crescimento dos mais ricos, ele sobe assim extraordinariamente. Quanto mais rico, mais crescimento da renda. O que está acontecendo agora, nesse momento no mundo, no debate teórico e político? O neoliberalismo não trouxe aquilo que ele prometeu, né? Que era mais crescimento econômico, mais emprego, mais renda, aumento dos salários, melhoria de emprego, mais investimento privado. Isso não aconteceu, é um fato, não é uma questão de interpretação. E vários autores estão demonstrando isso com dados. Então, assim, né? E mesmo organismos multilaterais estão mostrando isso, né? Como a OCDE, como o FMI, organismos que estavam na ponta de lança do liberalismo, o FMI, né? Tem defendido
Olha, tem um texto que saiu faz uns 5, 6 anos, do FMI, que mostra nesse sentido, né? Diz, olha, é preciso rever algumas coisas. E isso está crescendo cada vez mais entre os autores que estão na fronteira do pensamento, que não é o caso no Brasil, né? No Brasil o debate ainda é muito rebaixado, infelizmente. Mas boa parte dos liberais no mundo estão revendo suas posições de política monetária, de política econômica, de visão de Estado, de políticas públicas. Para resumir, o que o FMI tem defendido, eu vou voltar nisso posteriormente, com a citação, com a fonte, que é nos relatórios do FMI, cada vez mais. Políticas de educação, de saúde, transferência de renda universais. Então, e tributação sobre os mais ricos. A gente vai voltar nesse ponto aí com mais detalhe. Então, há uma revisão, né, daqueles que acompanham o debate teórico de fronteira dentro do campo liberal, que estão revendo suas posições. Olha, o que nós prometemos não foi entregue. Né? Aqui, outro estudo, né, que foi publicado no site do FMI, está aí o link, que mostra que esse período foi de crescimento da desigualdade, que é uma coisa óbvia, que houve que a fragilização dos sindicatos reduziu o nível de salários, isso tem consequência na desigualdade e isso está impactando o crescimento econômico. Tá? Então, é algo que está sendo cada vez mais contestado. Né? Então, o neoliberalismo está sendo contestado, embora ao mesmo tempo, e contraditoriamente, ele está ficando mais forte do ponto de vista político e nas narrativas. Então, esse é o momento que nós estamos agora. Daí eu queria fazer uma certa futurologia, né, com relação ao Estado, como eu vejo, Robert, vejo. Bom, o comunismo está fora de pauta, tá certo? Por enquanto, está fora de pauta. Né? O que nós temos? Nós temos cada vez mais neoliberais defendendo a democracia e tem mais afeitos a políticas sociais, como eu falei, a educação, saúde principalmente, mas também assistência social, transferência de renda e renda básica, né? Que é uma pauta que vários neoliberais concordam. Além de tributação sobre os mais ricos. Então, o neoliberalismo mais social. E tem um outro grupo que se associa muito com os conservadores, que são antidemocráticos progressivamente. Porque a democracia, lembrando, no século XX, ela viabilizou o crescimento da esquerda, dos setores trabalhistas, dos direitos, e eles contestam os direitos. No Brasil parece é preciso não apenas pensar nos direitos, mas também nos deveres. Né? É uma visão conservadora, antidemocrática, que está crescendo no Brasil e no mundo, né? Que quer impor um neoliberalismo na marra. Porque o neoliberalismo ele causa tensões, porque ele traz pobreza também, isso é inegável. Trouxe pobreza, né? Desigualdade, e trouxe tensão nos Estados Unidos, trouxe tensão no Reino Unido, Margaret Thatcher foi bomba em cima de bomba, e foi implementado em vários países através de uma ditadura, né? Como no caso do Chile, né? Matando gente. Então, por isso que alguns defendem uma moderação, né? E os mais próximos do conservadorismo defendem a imposição. Né? Então, eu vejo os horizontes de um neoliberalismo mais social, um neoliberalismo mais autoritário e de outro lado, China. Quer dizer, o welfare state também está meio que fora de pauta, né? Embora ainda exista, mas está meio fora de pauta ainda. Não tem uma defesa ampla. Quer dizer, alguns neoliberais se aproximam de uma social-democracia. Certo? É isso que eu estou querendo dizer. E outros, não. E a China, né? A China que... eu lembro que há um tempo atrás eu falava em aula que os Estados Unidos ia entrar em conflito com a China. Alguns alunos davam risada. Estou aqui para cobrar eles, né? Tá aí, tá certo? Está acontecendo isso agora. Os Estados Unidos
cada vez mais anti-China, porque a China vem crescendo, vem ganhando força, que a China não é neoliberal, certo? Tem um Estado forte, o Estado produz, o Estado é sócio de empresa, é um outro modelo que vem crescendo, ganhando força, vem incomodando os Estados Unidos e parece que esses são os horizontes aí para o Estado nos próximos anos e para a geopolítica e tudo mais, tá? Então, é isso aí. Né? Aqui estão algumas referências. Tá? As referências são muito mais do que as que estão aqui, tá? Mas eu estou listando as principais, tá? Que estão aí. Então, é isso. Agradeço a atenção e até a próxima.